Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder vídeos novos e me siga nas redes sociais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense. Caio Jorge desencantou e pode ver que nas redes sociais eu tinha falado que ia ter gol do Caio Jorge e o Cruzeiro ia vencer. Então eu vou comentar um pouquinho do jogo. Em relação ao jogo, eu acho que foi um jogo melhor do que a gente tinha visto em questão de intensidade do jogo, né? Mas teve alguns momentos que o Cruzeiro, né, estava meio disperso ainda tá com essa questão, né? Principalmente no final ali do primeiro tempo e quando o Atlético Goianiense tinha tido algumas chances já e acabou, né, naquela bola que meio do passa pelo João Marcelo, Zé Evaldo, e aí acaba conseguindo fazer o gol, mas o Cruzeiro mesmo assim, né, conseguiu controlar a partida, apesar de, igual eu falei, né, a intensidade ter diminuído. O Cruzeiro também já poderia ter aumentado, né, a vantagem, assim, para uns 3-0 no primeiro tempo. É, Aí isso eu acho que é mais trabalho de questão, né, ali de jogo para o Seabra trabalhar, né, a gente vai ter essa data FIFA, então vai ser bom para o Seabra trabalhar essa questão. E eu acho que acabou que foi pelo estilo como o Cruzeiro, né, vinha quase de uma semana cheia. E o Atlético Goianiense, né, veio de uma semana toda só treinando para esse jogo, né? Então, acho que isso também foi normal essa questão, né? Então, nesse jogo ainda dá, né, dá para se considerar e pelo menos foi melhor do que os outros, né, que davam aquele apagão mesmo assim em geral, né? Tava dando um apagão que não conseguia retomar no segundo tempo, e o Cruzeiro nesse jogo, apesar, né, de ter tido essa queda, assim, no segundo tempo já não foi um problema isso, né, não teve tanta chance, já soube controlar o jogo. Foi o Cruzeiro que estava sendo, né, lá no início, aquele que fazia o gol e depois sabe, né, alguns momentos, claro, não tem como, né, às vezes outro time vai ter alguma chance, mas que soube controlar o jogo. Então, acho que um ponto positivo foi isso. E em relação ao jogo, né, que partida, eu já tinha falado a questão do Caio Jorge, que acho que ficou sendo o cara do jogo desse e do outro jogo, o outro jogo pelo lado negativo, né, mas desse pelo lado positivo, porque acho que foi uma das melhores partidas dele. Ele já vinha jogando bem, por exemplo, porque contra o Internacional e o Vitória, as expulsões que tiveram tem muita relação com ele, mas, né, com ele tentando pegar a bola, então teve participações nessas duas expulsões, mas ontem parece que mesmo assim, né, estava em todo lugar do campo, buscando o jogo de uma forma, dava para ver que ele estava tentando, estava buscando o jogo de uma forma diferente, e assim, o interessante desse time é que quando demonstra aquela vontade, né, tem buscado fazer a coisa de forma correta, o seu trabalho tem conseguido o jogo, né? Tem conseguido ganhar, tem conseguido fazer a sua parte, tem dado certo, né? Igual eu falei, o Jorge buscou o jogo de uma forma diferente, né? Parece que aprendeu com aquele jogo e tal, não se abateu, que eu acho que é uma questão importante também, principalmente agora com a lesão do Dinenê, parece a saída do Arthur Gomes também, né? Então, é importante, né, ele ter com essa confiança, assim, né, que ele vai, né, ser importante durante essa temporada ainda. Então, achei interessante essa questão dele, né, eu acho que foi um coroamento também dele por não ter, claro que não deveria ter batido aquele pênalti, mas pela vontade, né, não ficou com medo, né, ele quis, não, né, ficou com responsabilidade, quis bater o pênalti, né, não fugiu da responsabilidade, quis enfrentar as dificuldades, né. E em relação ao jogo, que partida do Lucas Salmeira também, hein? Nossa, tem um passe dele, ele só gira no cara, pega a bola, gira e continua, que passe espetacular. Acho que uma das melhores partidas dele, como ele tá também, né? Aquela vez ele já era um cara muito raçudo, mas
evoluiu muito, assim, né, na parte técnica, e vai ser muito boa a partida do Lucas Romero. Coisas que eu acho que ainda tem que se trabalhar, essa questão de que Djalma também fez uma partida boa, mas né, a gente foram chamados os meninos da base, mas não entraram, né? Talvez eu acho que poderiam ter colocado um ali na hora que entrou o Lucas Silva, mas aí acabou sendo a opção do Seabra, né? Mas que ele treine com eles nesses 15 dias que a gente vai ter, né, de parada, para quando voltar já se ter opções melhores e já mais integrado ao time, né? E o Peralta também, né, que vai ser quase, já tem 2 meses, né, vai fazer mais de 2 meses, que já tá, ainda não estreou, né? E eu acho que, né, a gente tem que ver o que ele tem para nos mostrar, né, pra gente. Então, também eu acho que poderia ter sido um jogo para estreia dele. Mas, né, pelo menos vai ter esses dias para treinar, então que se treine para, né, cada vez mais esse grupo tá mais encaixado. Em questão ao Seabra, as substituições, né, igual eu falei, só essa questão do Lucas Silva, mas as outras foram substituições boas, e o Vitinho entrou bem também. E Gente, o nome subiu na cabeça. E o Matheus Vital entrou muito bem também. No outro jogo eu comentei já que já tinha entrado bem, assim, querendo o jogo já. Eu acho que ele é um jogador para segundo tempo, para pouco tempo. Ele entrou assim, disputando a bola, correndo e tem até uma chance de gol que eu acho que bate no goleiro e tal. Então entrou bem, eu achei que entrou bem. Agora é aproveitar mesmo. Em relação ao jogo, eu acho que é mais isso mesmo, né? O Ceará tem algumas coisas para consertar em si, sim, ainda, né? Mas eu acho que algumas coisas já se melhoraram em relação aos outros jogos, principalmente essa questão da intensidade, mas teve essa desintenção da defesa que tem que trabalhar. O Lucas Romero e o Wallace ali ainda tem que ter um entrosamento. Eu tava até vendo. Parece que eles só jogaram 3 jogos no máximo juntos, né? Então é muito pouco para eles ainda terem um entrosamento. Então, né, é trabalhar nessa data FIFA aí para esses jogadores, né, estarem mais integrados assim, que a gente, né, acho que o que a gente tem que perceber é que esse time, né, vai ter um time principal que acho que vai ser o que vai disputar mais a Sul-Americana mesmo, que a gente vai ter como time principal, que é o que nos dá mais, né, a bola, que é Matheus Vital, Matheus, meu Deus, gente, Matheus Henrique, o Jorge agora vai ser ele também, né? Tô embolando tudo, né? Mas então acho que o time que vai ser principal, assim, vai ser o Cássio mesmo. Ali a zaga com o Lucas, meu Deus, hoje não tá saindo não, viu? O Zé Ivaldo, João Marcelo e o Matheus Henrique ali no meio, Mateuzinho com o Matheus Pereira, Lucas Romero, Wallace. E ali algumas notificações depois, assim, que a gente vai se fazer, assim, né? Então não vai se mudar tanto. Eu acho que já tem esse time principal, mas por essa questão de que a gente não tá só no campeonato, e graças a Deus eu acho que, assim, graças a Deus não, né? Mas eu acho que estaria uma situação muito difícil se tivesse mais do que esses 2 campeonatos, porque a gente está vendo a dificuldade pelo Cruzeiro ter mudado o time quase todo, né? Foram 7, quase metade de um time que foi trago nessa vinda, né, nessa compra do Pedrinho, nessa segunda janela de transferência. É muito time. E claro que todos os times, né, estão com problemas às vezes de muitos jogos, sim. Mas eu acho que o do Cruzeiro acaba que, igual eu falei, é o que mais teve contratações e alguns. Assim, eu vou até citar o Atlético, mas você vê que a maioria são
dessas contratações que os outros times fizeram, por exemplo, são contratações pontuais, né? Porque já tá com o time integrado, tal, é mais para reserva, às vezes, ou algumas contratações pontuais, assim. E o Cruzeiro não, teve que fazer contratações porque, né, em algumas posições você não tinha, né, alguém que te desse aquilo que você estava precisando. Por exemplo, agora no ataque, né, a gente vai ter que usar esses meninos da base porque muitos lesionaram. O William, né, a gente não tem, e que muito boa, né, a convocação dele, um ponto a se falar também, né, merecedora. Eu acho que vai agregar muito a seleção brasileira, mas a gente não tem, por exemplo, no time, né, um substituto para ele ali. Agora, né, antes a gente também não estava tendo pro Romero, aí tanto que tava só Romero e Lucas Silva e Ramiro, né, quando o Romero sentiu meio que um desgaste, foi Ramiro e Lucas Silva, porque não tinha outros reservas. Então agora já tá com esse time que tem tem posições, né, tem jogadores que você coloca e não prejudica assim, né, o time continua com alta intensidade. E os outros, né, e como nesse ano foi essas contratações, foram muitas contratações, eu acho que vai demorar um pouco assim para acontecer esse entrosamento, porque foram muitas contratações e acaba mudando no time mesmo, assim. Mas claro que eu acho que o Ceará tem que também tá tendo mais, né? Assim, eu acho que vamos dizer, sorte do que juízo em algumas coisas, né? Por exemplo, no jogo do Boca, né? Teve algumas mudanças que poderiam ter sido feitas antes, no jogo do Vitória também, né? Então ele tá tendo mais sorte do que juízo. Assim, igual, eu acho que eu já comentei em quase todos esses vídeos desse mês, assim, né? Acabou que foi um mês complicado para o Cruzeiro, de que você entende algumas, né, na hora do jogo você fala o que o Seabra tá fazendo, mas depois você entende o pensamento e tal, e vê que ele tá buscando fazer um trabalho. Eu acho que, principalmente nesses dois últimos jogos que o Seabra tava com uma pressão, a gente percebeu que os jogadores estão com ele e confiam no trabalho dele. Então, e eu acho que é muito arriscado também, né? Tinha essa dúvida, eu acho que muita gente falando, e eu até concordo, se fosse para mudar, teria que ser agora até esse jogo, né? Porque vim com o treinador também para integrar esse grupo que já tá meio que mesclado e para jogar jogos, né, muito tão importantes assim da Sul-Americana que a gente já tem, né, é muito perigoso. Então, eu acho que é continuar com o Seabra assim mesmo, né? Até pelo menos o final do ano, e depois você faz, né? Você analisa como foi o ano e tal, para ver se, né, continuarei com ele ou não. Mas uma questão dele que eu até também parei para pensar foi porque assim, eu também tava pensando assim, nossa, o que o Seabra tá, né? Ele tava tomando algumas atitudes que a gente tava, né? O que ele falava na teoria não se estava dando na prática, né? Então, tava, né? Ele tava sofrendo uma pressão, sim, né? Mas se for para pensar, né, os outros treinadores que estavam aqui, alguns, né, tiveram também jogos, né, contra times grandes e tal, e não conseguiram um resultado favorável. O diferencial do Seabra, assim, acho que não se pode contestar, por exemplo, contra o Botafogo fez um bom jogo, né, ganhamos do líder, contra o Flamengo também fez um bom jogo, né, acabou não conseguindo a vitória, contra o Palmeiras também, contra o Boca, passou pelo Boca, mesmo sendo aquele jogo difícil e tal. Então, a gente tem que ter essa consciência também que, né, a gente, às vezes o que mantém muitas vezes o treinador, a gente vê que é o resultado, é a questão de você ver que é um trabalho bom e que está dando resultado. O do Seabra a gente vê que ele está trabalhando, está buscando, né, tá bus é esforçado, tá ali no dia a dia, né, trabalhando. E ele colocou o Cruzeiro agora, né, acabou São Paulo e Bahia perdendo, parece. O São Paulo se perdeu, mas o Bahia eu não lembro. E o Cruzeiro foi para a quinta colocação. E acaba que essa posição, a gente pode reclamar dele e tal, mas todo mundo sabe que ele que colocou o Cruzeiro nessa posição.
Então, né, assim, tem coisas a se melhorar, mas também tem os méritos dele também de estar nesse cargo. Igual eu falei, né, se tivesse ganhado esse jogo contra o Fortaleza, que acabou tendo aquela questão de ser fora de casa, né, por causa da venda do jogo, né, se tivesse ganhado do Fortaleza, por exemplo, e alguns desses jogos poderia estar disputando, sim, né, título, né, para o Fortaleza e Botafogo, que é o que estão ali mais, né, o líder e vice-líder. Então, é muito os outros treinadores poderiam às vezes ter um nome, né, já ter trabalhos, mas não entregaram o Cruzeiro nessa posição. O único que chegou mais perto, assim, acho que foi o Pepa, né, que ele fez uma gordura no início do Brasileiro, mas depois foi só despencando mesmo no ano passado, né? A gente viu o que aconteceu. Então, tem que se refletir sobre isso, sim, né? Na hora de se manter, porque igual eu falei, né? Os outros poderiam ter nome, às vezes poderia ser um trabalho que servia, que poderia muito bom também, mas não entregaram o Cruzeiro numa quinta posição, né? E já com 41 pontos nessa etapa, né? Já nessa fase do Brasileirão. Tanto que no ano passado a gente também ficou meio que lutando ali um pouquinho, né? Na zona de. Um pouquinho não, né? Na penúltima rodada que a gente já se livrou, né? De ser rebaixado. Então, né, e o Seabra nenhuma hora teve apesar das oscilações dos jogos, a gente reclamar que tem essa perca de intensidade, o Cruzeiro não flertou nenhuma hora né, com a parte de baixo da tabela, ficou ali sempre em zona de Libertadores. Então, isso é também muito por mérito do Seabra. Então, acho que é ter paciência mesmo, né? Agora tem esses. E a gente percebe que esse time tá mais focado mesmo, é no brasileiro, na Sul-Americana mesmo. Então, acho que é garantir, né? Ser quinto mesmo lugar ali, ser quinto lugar ali, primeira zona de classificação na Libertadores no Brasileirão e buscar esse título da Sul-Americana, que a gente vê que o time joga diferente na Sul-Americana. E uma coisa importante também é torcedor apoiar, né? Que o torcedor também é o que tem feito o Cruzeiro conseguir essas vitórias. Pelo que eu vi de vídeos assim, né? Do jogo ontem, a torcida também levando o time, né? Contra o Boca eu fui e que energia que tava é de fazer mesmo, né? Esses jogos dentro de casa, essa sinergia diferente, né? O Cruzeiro ainda não perdeu em casa, então é de fazer essa sinergia diferente mesmo, né? Em casa, que aí a gente já fica mais tranquilo no Brasileirão e pode focar mesmo, que é o que a gente tem visto, às vezes, no próprio jogo, que é no Sul-Americano. Em relação ao jogo, eu acho que eu já planei tudo mesmo que eu tinha pensado. Se abre buscar mesmo, né, nessa pausa aí, trabalhar esse time para ter um corpar mais, assim, né, porque vai precisar de outros jogadores. Acho que, né, vai ter que mesclar Brasileirão com Sul-Americano, principalmente nessa reta final, assim, da Sul-Americana, mas não deixar o Brasileirão de lado, assim, mas né, de ter, né, saber administrar essas questões assim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E comentem aí também o que vocês acharam da substituição do Seabra, do jogo, e para vocês quem foi o melhor também do jogo. Beijo, até o próximo vídeo.